E que seja ótima lá. Já estamos em live, né? Já estamos em live. Já está aparecendo aí? Deixa eu pegar o link lá. Começando pelo final, né? Só um momento. Agora sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando a nossa live aqui. Eu também vou divulgar a live aqui nos lugares que eu conseguir. Pelo menos aqui não tem aquela loucura do Instagram, né? Que a gente tem ali 50 minutos, quase um pouquinho mais de 50 minutos, porque senão ele tira a gente do ar. Mas parece que o Instagram já não tá mais com esse limite, não, viu? Eu fiz uma live há um tempo atrás, foi 1h30 de live. Nossa, que legal. Uhum. Então não dá para entender mesmo. Eu não sei o que aconteceu. A velocidade com que as coisas vão mudando são gigantes, né, Carlos? Bom, quem está ouvindo agora, boa noite a todos, né? Boa noite quem estiver aqui, boa noite quem for ouvir a gente daqui a pouco ou em outro dia. Você está com a gente aqui assistindo, começando a assistir com a gente o microcurso Reforce Seu Conhecimento PNL, que nós vamos tratar de metamodelos, submodalidades, autoaplicação, e aqui com eu aprendendo com o Carlos Custódio aqui, especialista em PNL, né, que eu arrumei um jeito de tirar uma aula com ele aqui, então eu enganei ele aqui para fazer esse curso aqui, mas na verdade é ele que é o professor aqui. É um processo, vamos dizer assim, eu ensino, mas eu aprendo mais quando eu ensino, então eu também estou tirando vantagem disso. Muito legal, muito bom, muito bom. Isso aí é uma coisa realmente que a gente sempre ouve falar, né? Que é a história de que quando você está envolvido num projeto, você se obrigando, você não pode fugir, né? Você tem que ter coragem para frente, porque essa coragem para frente te leva a vencer os desafios, né? E aí você fica pensando, né? Quando você ouve isso, alguém falando lá, você pensa assim, os desafios virão, né? Como se você tivesse sentado, vou usar aquela figura de linguagem do velho Raul Seixas, né? Sentado no seu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando o desafio chegar, né? E aí você vai enfrentar, quando na verdade, né, o desafio, você cria os desafios, né, Carlos? Exatamente, exatamente. Se você não se move para fazer nada, nada acontece, né? Não tem jeito. Não tem absolutamente jeito nenhum. A gente está, inclusive, passando momentos bem complexos, né? Eu tenho adotado nos últimos dias essa palavra, porque eu parei de usar a palavra complicado, porque a palavra complicado começou a ganhar um componente de dramaticidade, né? Quando a gente fala complicado em situações normais, antes da pandemia, né? Era tipo assim, tem uma tretinha ali, tem um estressinho ali, agora não. Complicado hoje em dia ganhou assim 300, quase 400 mil mortes, né? Então tudo complicado realmente é uma situação que a gente não consegue sair, né? Uma situação de dor coletiva, generalizada, né? E eu parei de lá. Então eu acho que é complexo no sentido assim, tem tantas coisas acontecendo que a gente, para conseguir ter um olhar sobre tudo o que está acontecendo e conseguir se posicionar diante disso é um exercício desgastante, mas que exige da gente isso, né, para que a gente possa o tempo todo estar linkado com o mundo e com os problemas e com as coisas, né? Haja vista a questão envolvendo, por exemplo, as aplicações de PNL, os trabalhos com PNL, com o próprio coaching, online, né? Quem é que não consigo nem lembrar mais quando foi a última vez que eu fiz alguma coisa presencial, né? Isso aí.
Dramático Tá isso aí. realmente, tá bem dramático. Nós, né, na SIPNL, que com trabalho com o Cláudio Lara, que fez a formação de ambos aqui, né? Sim, sim, sim. Ele também tá passando por esse processo. Alguns cursos cancelados, infelizmente, né? Não teve como, tanto do ano passado quanto desse ano. Então, se adaptando, uma coisa que a gente nunca pensou. Ele, na verdade, nunca pensava antes, né? Era em curso online, agora ele tá fazendo mais coisas online, né? Então, é uma adaptação. É uma adaptação. Infelizmente, a situação tá brava, né? A situação tá complicada, né? E complicada mesmo, né? Não só complexa, né? Sim. Não que complexo, porque são sinônimos, né? Vamos dizer assim. Complicado e complexo podem ser considerados sinônimos. Mas no ponto de vista de empresas que fazem a sua entrega de serviço de maneira presencial, isso daí se tornou um inferno, vamos dizer assim. Tanto para cursos, quanto para lanchonetes, quanto para várias outras coisas que precisam da pessoa em presença física ali para fazer o melhor. Cursos a gente adapta, né? Certo. Cursos a gente adapta. Um monte de outras coisas, infelizmente, está sofrendo bastante. Você está falando um negócio que até é bom o pessoal saber, né? Que a gente já até veio considerando quando a gente estava aqui falando sobre o que a gente. Esse projeto aqui nosso, na verdade, que eu acho que acaba sendo uma criação junto aqui, né? E a possibilidade de a gente até aproveitar esse teu conhecimento grande, prático, né? Profissional mesmo. E em algum momento lá na frente, a gente, sei lá, eu puder contribuir, mas falar sobre formação profissional mesmo, como é que se age nesse momento atual, como é que lida com o cliente, como é que cria a situação, enfim, de poder exercer a profissão nesse momento de que o online é a única possibilidade, né? Uhum. Sim, até para esses profissionais teve eu incluso, né, teve uma grande adaptação, né, porque, querendo ou não, a gente falando sobre PNL em si, existe uma diferença muito grande entre eu atender você pessoalmente e eu atender você online, muito grande. Por quê? Eu consigo calibrar você está na minha frente, eu consigo calibrar melhor você, eu consigo perceber melhor a sua linguagem corporal, né? Toda a sua linguagem não verbal, tanto o seu corpo, quanto sua entonação de voz, quanto inclinação de cabeça, etc. Né? Eu consigo calibrar tudo isso. Eu posso encostar em você se eu precisar, que aí a gente fala sobre a ancoragem e tal, né? Não é nada, não é toque estranho. Tudo para o processo profissional. E online, não. Online eu tô vendo o seu rosto, eu não tô vendo o resto do seu corpo, eu não tô conseguindo calibrar com exatidão o que eu preciso. Né? Muitas vezes você tá me falando sobre um assunto e você tá tendo alguma reação no ombro e aqui na imagem só mostrando a cabeça, eu não vou ver. Então isso daí pode atrapalhar bastante no processo de trabalho em si. E eu não vou conseguir encostar em você, então eu vou me adaptar da melhor maneira possível para que eu consiga fazer uma âncora em você de uma maneira visual, de uma maneira auditiva. E muitas vezes eu vou até fazer você criar essa âncora, né, para que você possa retirar. A gente vai falar de âncora um pouquinho mais para frente, para que você consiga retirar essa emoção boa para ser útil para você, né, para ter resultado de fato, né? E em termos dessa adaptação, né, a gente tem um pressuposto da PNL que diz que o sistema mais flexível é o sistema que melhor se destaca, né? A pessoa que mais se destaca, ela é a mais flexível. Então, querendo ou não, a gente tem, como programadores neurolinguísticos, a gente tem por obrigação a flexibilidade. Então, não tem essa de eu estava atendendo aqui, eu estou acostumado a fazer um monte de atendimento aqui presencial, chegou,
a pandemia e agora eu tenho que fazer online e eu não vou conseguir. Não tem essa, cara. Você tem que se adaptar. Claro. Que você pode... E a pergunta que você tem que fazer, você tem que usar o seu diálogo interno a seu favor. O que eu posso fazer de diferente num processo online para eu obter os mesmos resultados? Então, isso daí você vai criando na sua cabeça a melhor forma possível. Aí, nós vamos lidar mais para frente, não vamos dar entrega sem. Não, brincando, tô brincando. É claro que tem que aproveitar esse momento para dar para as pessoas o máximo possível. Assim, eu queria, eu não quis te cortar, mas eu queria te dizer que a gente tem com algumas pessoas, a gente já está aqui, já publicou num monte de lugar os links, as pessoas vão surgindo, na medida, hoje em dia, é uma concorrência danada, então eu vi em algum lugar de que a internet é um tempo sem tempo e um lugar sem lugar, né? Então a gente acaba fazendo um negócio para várias pessoas. Claro que quem estiver aqui com a gente vai poder fazer alguma pergunta, poder fazer comentário, vai interagir melhor com a gente, né? Então eu acho legal. Eu não sei quem está aqui, se você que o Chico do Brinco, que é um grande amigo aqui, está aqui com a gente, dando um oi aqui. Bem-vindo, Chico. Bacana. Companheiro, já fizemos. O Chico é um diretor de um sindicato com o qual eu trabalho aqui, que me deram. A galera me deu a honra de fazer um processo de coaching, um treinamento, na verdade, de coaching com ele, não processo. Um treinamento de coaching foi bem interessante. E o Chico, então, ele acompanha de vez em quando aí, fico muito grato. Então, quem tiver condição Chico. De divulgar, vai divulgando aí. Então, nós vamos começar a fazer o nosso trabalho aqui, né, Carlos? Vamos para frente aqui? Bora. Opa. Aqui, pronto. Então, eu vou começar a abrir aqui. Vamos começar a falar, então. Então, eu vou abrindo aqui, vou provocando aqui, o Carlos vai fazendo as intervenções. Pode ser assim? Pode. Bora lá. Beleza. Então, vamos. Então, o nosso microcurso está aqui para você ver. Chama Reforço Seu Conhecimento PNL, e a gente colocou esse nome porque a gente quer conversar com quem conhece PNL, com quem já fez, eu me lembro, né? Esse pessoal que o próprio Carlos estava falando agora há pouco, gente que está precisando, inclusive, dialogar nesse momento, né? O Marcos Mendes também está aqui com a gente aqui, o Marcos também é outro diretor do sindicato aqui, o pessoal está dando um apoio aqui legal, viu? E também participou comigo aqui também do nosso de um treinamento aqui, tá bom? Obrigado, Marquinhos, obrigado mesmo. E, enfim, o Carlos propôs aqui na conversa, a gente fez o que a gente ia oferecer, ele falou, vamos propor uns temas, né? Uma coisa mais específica, pontual, né? Por isso que a gente, na verdade, hoje vai abordar a PNL e por isso que eu dei uma segurada aqui na fala geral, porque hoje a gente quer mais específico, na medida que a gente for conduzindo as coisas, a gente vai, né, Carlos, abrindo outras conversas aqui. A Cláudia Juliana, o pessoal que está assistindo também, pessoal que vai dando um oi aqui, quem tiver aqui, Cláudia Juliane, faz tempo, hein, Cláudia? Cláudia, pessoal, todos meus parceiros também de leituras de poesia, viu, Carlos? Eu gosto muito de poesia, estou devendo aqui para mim até. Mas, enfim, vamos falar hoje de metamodelo, né? Vamos falar e também de submodalidade. São 3 dias esse microcurso. Hoje, quinta e sexta, das 7h30 até umas 8h30, 9 horas, algo assim, se possível, né? Não sei, mas a gente vai tentar, né, entregar isso aí. E hoje a gente começa com metamodelo, né? Lembrar aqui que a gente tem uma relação. Por que a gente faz questão de falar, né, Carlos? É mais o Carlos até, porque o Carlos, na verdade, é um professor para mim. Ele tá lá no curso do Cláudio Lara, ele é aquele cara que vê os que estão meio com cara de abobado, assim, e vai lá e ajuda o cara. É como eu sempre fico nesses cursos. Então, o Carlos foi o cara que me ajudou muito aí, eu sou muito grato, viu, Carlos? E, independente disso, é um cara super... Nossa, maravilhoso aí, com muita tranquilidade e de apoio mesmo. Aquelas coisas que acontecem na vida das pessoas, né? Então, a gente fez questão de destacar aqui que nós somos licenciados em Practitioner e Master Practitioner em PNL, né? Pelo Richard Bandler, através do Cláudio Lara, que é o Master Trainer, né? Eu acho que chama assim, né? Indicado pelo Richard Bandler, que é um negócio... Tem outros, no Brasil tem outros, mas pessoas que foram lá e fizeram lá, acho que em Miami, em Orlando, não sei onde é, que fazem
em Orlando, né, que fazem o curso lá com o próprio Bandler, né, e lembrar um pouco, né, que essa criação da PNL é um negócio meio místico, né, em que o Richard Bandler e o John Grinder, lá no começo, lá atrás, foram modelar duas pessoas, que o Cláudio vai falar mais sobre isso, o Carlos vai falar um pouco mais sobre isso aí também, né, Carlos? Se você quiser comentar agora, daqui a pouco, né, um pouco mais sobre essa mística. E o fato é que hoje eles não estão juntos, não querem estar juntos, mas e cada um é um mundo, né, de aprendizados. Eu já tive a curiosidade de pesquisar também sobre a quantas andas o John Grinder, e você vê que também ele tem um monte de gente e está ensinando um monte. Eu acho que vi coisas dele em Portugal, enfim. Eu achei muito legal as coisas que o Cláudio narrou, as histórias do Richard Ben, as experiências, né, que ele narrou lá com algumas pessoas lá em determinados hospitais, em coisas ele fazendo, né? Mas enfim. Vamos seguir aqui. Só para lembrar o pessoal, né? Aí que a programação neurolinguística, a PNL, né? Eu destaquei aqui, eu fui através, até por indicação do Cláudio, né, e com apoio aqui do Carlos, atrás de um livro chamado Manual de Programação Neurolinguística, que é do Joseph O'Connor, que trouxe aqui lá algumas coisas. Então, só para a gente resgatar aqui, né, que a PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Também é uma atitude metodológica, uma metodologia que deixa um rastro de técnicas. Isso aqui nas palavras do Richard Bandler. O John Grinder já disse que é uma estratégia de aprendizagem acelerada para a detectação e utilização de padrões no mundo. O Alex von Hilde, que eu não conheço, diz que é o estudo sistêmico da comunicação humana. Também é um método para modelagem da excelência de forma que possa ser duplicada, né? O O'Connor faz essa colocação aqui, esse resgate, né? Que decompõe aqui a palavra, né? Então, programação é como sequenciamos nossas ações para alcançarmos nossas metas, né? Neurologia tem a ver com a mente e como pensamos. E linguística é como usamos a linguagem e como ela nos afeta. Cara, você fica à vontade aí, é só falar, viu? Tranquilo. Só explicando essa parte do estudo da estrutura da experiência subjetiva, né, que vamos tentar traduzir isso para o português. Basicamente assim, quando você tem alguma experiência qualquer, você tem uma estrutura, uma sequência de pensamentos que acontecem dentro da sua cabeça, tá? Então, você pode falar com você mesmo, você pode ver, imaginar coisas, você pode ter sensações, você tem uma sequência de coisas. Essa sequência de coisas é a estrutura subjetiva, tá? Então, é o processo das informações que você capta, as crenças que você tem, o valor que você dá para essas coisas, enfim, todo o processo subjetivo, que é de cada um tem a sua própria subjetividade. E então, a PNL ela vai tratar justamente dessa questão dessa experiência subjetiva, dessa estrutura. Eu vou entender o que você está fazendo de sequenciamento de pensamentos na sua cabeça, o que você pensa a respeito daquilo, então, qual que é seu mapa a respeito desse território, né? E eu vou identificar como é que eu posso, se possível e se necessário, alterar o seu mapa ou expandir mais o seu mapa para que você tenha melhores resultados, né? E aí entra a questão falando em mapa não é o território, que é um pressuposto da PNL, que fala justamente dessa experiência subjetiva. Imagina que tem um carro vermelho aqui na rua. Eu tô vendo o carro, o Márcio tá vendo o carro. Eu falo, esse carro é feio. O Márcio fala, esse carro é bonito. A realidade, né? O território tem um carro vermelho na rua. O mapa, eu acho bonito, ele acha feio. Muito bom. Perfeito. Acho que isso aí tem a ver, inclusive, com o que a gente vai no próximo slide, né, sobre a questão da estrutura profunda, né, que é a questão do próprio metamodelo, né? Olha, a Jaqueline Fontana está dando boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueline. Então, o que o Carlos está falando aí tem a ver, quando ele propôs, eu falei, mas é metamodelo? Ele falou, não, metamodelo é importantíssimo para a gente falar, porque, na verdade, é o básico para a gente começar a conversar, né? Então, vamos lá, metamodelo, então, aquilo que a gente estava conversando, que o Carlos acabou de falar, na nossa comunicação, nós usamos palavras, né? E muitas vezes, no uso dessas palavras, para
para que a gente possa usar as palavras para nos comunicarmos, né? A gente formata uma estrutura superficial, uma estrutura superficial na busca de tentar falar, nos comunicar através de palavras, o que a gente, na verdade, tem como estrutura profunda da nossa experiência, né? Então, eu passo por uma experiência, né, a minha experiência de olhar, aquilo talvez acho que também tenha a ver com a questão do mapa, né, no seu território, né? Eu passo a minha estrutura profunda no esforço para eu me comunicar. Eu uso palavras, e ao usar palavras, para poder me comunicar com os outros, eu acabo deletando, distorcendo ou generalizando os conceitos do que eu estou tentando falar, e isso é um grande problema, e como a gente vai ver aí, né? Então, o metamodelo é esse conjunto de padrões e linguagem e perguntas, né, que reconectam as deleções. Eu coloquei deletações, porque deleções é uma palavra que quase não se usa, né? O Carlos riu, é porque eu falei para ele. Mas então, assim, é uma coisa que se apagar, né? Deletar coisas, deleções, né? Você também distorce e você generaliza a experiência que gerou essas coisas. Isso tudo no esforço de você comunicar, só que tem um preço altíssimo que você vai pagar depois, né? Então, essas perguntas que fazem parte do metamodelo, eles buscam, na verdade, fazer uma engenharia reversa ou inversa, né? Onde, através da linguagem, vai trabalhar na estrutura superficial, fazendo os questionamentos, as perguntas, as ponderações, para que você venha ter um insight que te explique, que te alcance essa estrutura profunda da sua experiência. Mais ou menos isso. Perfeito. Eu pedi para ser o metamodelo, não só porque é mais do que essencial. Se você não sabe metamodelo, você não sabe programação neurolinguística, né? Mas, além disso, começou com o metamodelo a programação neurolinguística, né? Então, falando um pouco sobre a história, né, que o Márcio até cantou a bola aí, lá em 1970, né, voltando tudo isso daí, o Richard Bandler, ele era um estudante de matemática numa faculdade, a Faculdade de Santa Cruz, na Califórnia, e lá ele fez um trabalho com um psiquiatra. Ele era estudante de matemática, mas ele foi convidado para fazer um trabalho com um psiquiatra, onde ele ia ver vídeos do Fritz Perls, né, que era o pai da Gestalt terapia, e ele tinha que anotar as coisas que ele conseguia identificar nesses vídeos. Para o cara, o psiquiatra, ele ia pegar e ele ia compilar para escrever um livro, né? E o Richard, ele conseguiu captar muitos padrões, ele percebia muito fácil os padrões. Ele era como uma esponja, né? Ele absorvia muitas coisas e nem ele exatamente sabia como que ele fazia. Mas ele conseguiu, por curiosidade dele mesmo, aplicar em outras pessoas, ter resultados iguais ao do Fritz Perls, e ele mostrou para a faculdade, para a Universidade de Santa Cruz, e ele propôs fazer um grupo de estudos, né, para essa aplicação. E a universidade colocou ele para fazer esse estudo e nomeou um professor para supervisionar o grupo, que era justamente o John Grinder, né? E nessa, o John Grinder viu aquilo e falou, nossa, fantástico. O John Grinder ele era linguista, né? E ele conseguiu captar o quê? Os padrões de linguagem. O Richard, ele tinha um padrão de comportamento, ele não sabia exatamente como ele fazia. E o John foi um padrão de linguagem, ele começou a captar essas coisas. Então foi um casamento perfeito, né? Tinha que acontecer naquele momento. E sem isso, né? Se fosse só o Richard, não tinha nascido PNL. Se fosse só o John Grinder, não tinha nascido PNL, né? Então precisou mesmo da junção desses dois. Ao ponto de o Richard não sabia o que ele fazia e o John Grinder falou, não, então eu vou grudar em você, você vai me ensinar tudo que você sabe, eu vou passar para o papel e vou te mostrar o que você está fazendo. E aí nasce o metamodelo. Que legal, que legal. Pô, eu adoro história disso. acho muito legal essa história. Muito legal. Você vê, o cara... Porque a sensação que eu tenho aqui, fazendo um tricô, né? É que o Bandler, ele sempre foi mais aventureiro, né? Mais tipo, vamos dizer assim, mais beat, né? Mais up to date, né? Com o momento, vivendo mais o momento, né? Uma coisa ele Sim. muito... E ele conseguiu, tanto que a figura dele, quando eu vejo ali e tal,
é um cara mais jovial, né? Um cara o tempo todo, ele assim, tem umas histórias aí que, se você quiser compartilhar, o pessoal gosta dessas coisas. O pessoal gosta, realmente, realmente. E o Richard tem história, viu? O Richard tem história. Não só o Richard, o John Grinder também tem as histórias dele. O John Grinder ele é um pouquinho mais reservado. Que legal, que legal. Bom, daqui a pouco o Carlos conta mais aqui. Vamos para frente aqui. A gente também hoje, pessoal, a gente já vou contando para você. A gente vai ficar numa hora e meia no máximo. A gente está fazendo isso com muita tranquilidade para conversar. Quem tiver a fim de fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Ah, não sei se eu entendi direito. Aproveita o homem aqui, a gente tenta falar também e vamos construir aqui a nossa compreensão, tá bom? Enfim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, isso aqui que eu vou colocar, o Carlos mesmo já tinha falado, né? Mas o que é o papel do metamodelo? O que o metamodelo faz? Então, ele coleta informações, né? Daí a importância muito grande dessas habilidades, né? Que o especialista de PNL, né? Desenvolve, né? Porque são habilidades adquiridas, ele desenvolve a leitura, a fazer a leitura, várias coisas que o Carlos também vai daqui a pouco falar. O Carlos que vai falar tudo, eu só vou botar no Carlos aqui. Não, a gente fala também. A gente fala também. As faciais, né? Principalmente por isso que essa dificuldade toda dessa leitura que é muito parcial aqui, né? Às vezes o Carlos está falando aqui, eu fecho aqui para ir botar, estou compartilhando o link, estou chamando gente aqui, estou fazendo o meu trabalho aqui, que eu gosto muito de divulgar a coisa, mas eu estou ligado aqui. Então, meus olhos, às vezes, não estão fixos na câmera aqui, estão rodando. Então, quando ele estava falando isso, eu estava pensando, tadinho, né? Porque ele não vai conseguir ler nada em mim aqui, que ele não consegue nem me ver. Eu imagino que essa seja uma grande dificuldade, mas faz parte desse momento aqui de coleta de informações, né? Onde o especialista em PNL ele ajuda, né? O profissional da PNL ajuda o paciente, o cliente, não sei o nome, da pessoa que veio buscar a ajuda, né? A ela as informações, né? E também, através do metamodelo, vai esclarecer o significado dessas informações, daí as perguntas, né? Por que isso? A gente vai ver daqui a pouco mais desdobradamente, né? Porque assim, como é que é isso? Quando é isso? Como é que é aqui? Vai fazendo uma série de coisas aqui, onde, na verdade, se espera que a pessoa chegue a um esclarecimento, né? E aí, nesse processo, ela vai identificar esses limites também, né? O que está acontecendo para que a pessoa não consiga atingir o que a gente chamou de... a gente não, né? O que o Bandler aqui chama de estrutura profunda da experiência, né? E aí o legal disso aqui é que no metamodelo, né? E aí a importância do profissional, né? Ele vai abrir... vai ajudar, vai conduzir, ou vai ajudar a pessoa a enxergar outras possibilidades, outras escolhas, ampliar. Quer dizer, eu só estou voltando a dizer o que o Carlos já falou ali, né, Carlos? Uhum. Só um adendo, né? Buscando o que você tinha falado no slide anterior, né? Da experiência superficial, experiência profunda. Então, basicamente, eu vou dar um apanhado para usar isso daí, tá? Você tem a experiência. E a experiência o que eu estou vivendo aqui nesse momento agora. Está acontecendo alguma coisa. Estou falando aqui na câmera, estou vendo o Márcio aqui, estou vendo a minha própria imagem aqui, eu estou escutando o vizinho aqui, tem a luz aqui, enfim, a experiência toda está acontecendo. Então estão acontecendo milhares de coisas durante esse processo. O meu corpo, o meu sistema neurológico, ele não tem como absorver tudo isso de uma vez. Porque se ele fosse fazer isso sem um filtro, eu não daria conta, né? De maneira consciente, eu não daria conta. Então existe o primeiro filtro, que é a experiência profunda. Quando chega nessa experiência profunda, então eu deleto um monte de informação aqui, generalizo e tal, jogo para minha experiência profunda. Né? Então eu já fiz todo o processo de generalização, distorção e principalmente deleção nesse primeiro momento. Joguei para experiência profunda. Aqui tem o quê? Meu mapa de mundo. As minhas crenças, os meus valores, como que eu vejo as coisas, o que eu gosto, o que eu não gosto. Né? Então tem toda a minha interpretação do mundo, que é o meu mapa. Beleza. Cheguei aqui,
eu tenho de novo a distorção, a deleção e a generalização, para que isso se encaixe de alguma forma no meu mapa. Então, está acontecendo isso em volta. O que eu estou pensando a respeito disso? É meu mapa. É a minha experiência profunda. Certo. E aí eu vou falar para alguém. Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês o que é. Eu estou, de novo, deletando, distorcendo e generalizando o processo. E aí é a experiência superficial. Então, quando você está fazendo aquele telefone sem fio, é justamente esses 3 processos que vão acontecer, e por isso que a informação nem sempre chega de acordo com o que foi dito lá no início. Né? Isso é muito comum por conta desses filtros. Tá? Fantástico. Aí, o que acontece no metamodelo? A minha função com o metamodelo eu vou coletar informações. O que isso significa? Se eu estou passando para você a minha experiência superficial, eu tenho que levar você tem que me levar, então, com o metamodelo, o mais próximo possível da experiência profunda. Porque para a experiência em si, você não consegue me levar mais. Né? Aqui já não tem como. Mas na experiência profunda, você consegue me levar. Então, o mais próximo possível da experiência profunda para você coletar informações. Aí você esclarece os significados do quê? Do que eu acredito, do que eu valorizo, do que eu gosto ou não, o que eu penso sobre as coisas. Quando você identifica esse tipo de coisa, você identifica o que é o meu limite ou não. E aí você pode mudar o meu mapa, ou seja, você muda o meu ponto de vista, ou você pode me oferecer muito mais escolhas, que é uma ampliação desse mapa. E essa ampliação acontece na minha estrutura profunda. E quando eu for falar de novo sobre isso, a minha experiência superficial já vai estar mais completa. Ou seja, bom, eu não vou entrar. É legal, eu acho que isso que você está colocando me desperta um monte de reflexão e olhar que, na verdade, não é à toa o metamodelo ser o pai de todas, praticamente, né, o pai, ou sei lá, a estrutura básica, fundamental, né, da própria PNL. Né? Acho que ela enfim. Bom. Não, é sensacional, sensacional. Então, mas ó, sem ela você não consegue, por exemplo, modelar, né? O que é modelar, né? Dando um spoiler aí. Modelar para quem já estudou PNL sabe o que é modelar, mas o Márcio sabe fazer alguma coisa muito bem. Eu quero entender o que ele faz dentro da cabeça dele para eu ter um resultado igual. Isso é a modelagem. Se eu metamodelo, eu não consigo chegar perto da estrutura profunda, então eu não consigo modelar. Então eu não consigo ter os mesmos resultados que ele, vamos dizer assim. Perfeito. Então aí é por isso que uma das frases ali do começo sobre PNL fala na questão da modelagem, né, como estrutura da própria existência, né, da PNL. Né? Uhum. Mas então, olha só, aí a PNL, o nosso metamodelo aqui, ele se divide em 3 categorias e 12 padrões. Isso segundo o básico do Richard Bandler, né? Ou o Joseph Conner, que essa um outro livro que a gente pesquisou, divide em 3. Isso não tem a menor importância, mas é legal aí, porque você vai vendo aqui e pode criar alguma confusão, porque umas coisas estão no lugar, outras daqui a pouco em outros estão no outro, e nada disso não deve criar nenhuma grande preocupação, a princípio. Uhum. Né? Mas sim as divisões, porque as categorias se mantêm iguais, né? Então, a categoria de deleções ou omissões, onde as informações, o que caracteriza, né, genericamente, é quando as informações importantes são omitidas, né? E isso limita o pensamento, né? Também as categorias da generalização, das generalizações, quando um exemplo é considerado como representativo de uma classe, o que estreita as possibilidades, né? E a categoria de distorções, quando as informações são distorcidas de uma forma que limita a escolha e leva a problemas e dores desnecessários. Tudo isso aqui, né, Carlos, acho interessante você falando, eu estou aqui revolvendo, né? Porque quando você olha o metamodelo a partir da própria questão da dinâmica, né, que eu tenho uma experiência,
essa experiência, ela acontece dentro da minha, ela fala comigo dentro da minha estrutura profunda. Só que eu quero comunicar, eu vivo em uma sociedade, eu quero conversar com as pessoas, comunicação. Eu estava assistindo, o Cláudio está compartilhando aí uns vídeos dele sobre venda, sobre coisas assim. Ele fala que venda, né? Comunicar é vender, né? Sempre que você fala, você está vendendo. Eu acho muito legal essa. A gente tem sempre muito preconceito mesmo, né? Eu acho que é isso, né? Preconceito é uma generalização, né? Não sei, é bem isso. É um julgamento. Tipo, chega alguém na festa e lá vem o vendedor, né? Isso, exatamente o que eu ia falar. Então, só que, poxa, quando você, na verdade, você compartilha, você ajuda, então é muito legal. Então, nesse esforço, você, ao retirar as coisas e tentar trazer para compartilhar, o meu mapa, não sendo o mesmo que o seu, vai criar uma série de dificuldades nessa comunicação. Né? E isso vai criar a mim, que estou tendo essas dificuldades, problemas que eu não entendi. No meu esforço, eu acabo criando problemas para mim, porque eu compro de mim uma coisa que não era minha. Algo assim. De uma certa maneira, né? De uma certa maneira, você vai fazer essa compra de você mesmo, né? Agora, é interessante falar que, para quem estuda PNL e tal, existe também, de novo, né, falando de pressupostos da PNL, né, pressupostos eles são o quê? As crenças máximas da PNL, o que já é definido como algo que é imutável, né. Então, mais um pressuposto da PNL é que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, tá? Então, por mais que eu faça todo esse processo também, né, eu distorça, eu delete, eu generalize a informação também, como um PNLista, eu tenho por obrigação prestar muito mais atenção na minha comunicação, no jeito que eu estou passando a minha comunicação para você, para que eu obtenha a resposta que eu quero. Né? Então, tem essa questão também, né, de uma comunicação. Os mapas podem não ser iguais, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que identificar qual que é o seu mapa. E aí eu tenho que falar com você de acordo com o seu mapa. Então, existe também essa regra que é de ouro aí, para quem vai fazer atendimento usando PNL, para quem vai fazer venda usando PNL. Então, existe essa regra de ouro aí que vale muito a pena de você adotar. Se você adotar por uma semana esse pensamento, você acreditar firmemente nisso durante uma semana e aplicar, você vai ver que muda muita coisa. É interessante o que você está falando, porque, na verdade, o foco é para quem realmente tem alguma noção já de PNL, e quem pretende, e quem trabalha e quer só vir aqui para dar uma resgatada, dar uma lembrada das coisas, né? Então é muito importante essa fala sua, né? Eu estou aqui muito focado no alguém que está se surpreendendo com uma informação nova, mas, na verdade, não é só isso, né? Então é importante mesmo que quem trabalha... Eu achei legal esse termo, eu não tinha ouvido ainda, o PNLista. O PNLista. O PNLista é muito importante, né? É importante que a gente entenda que na verdade, é preciso usar isso de um jeito profissional mesmo, com responsabilidade e com engajamento, né? Vamos para frente aqui, olha. Então a gente falou aqui das 3 categorias e vamos agora desdobrar algumas. Deixa eu só fazer um comentário em cima. É que aqui você falou sobre, claro, isso limita o pensamento nas deleções, né? Estreita as possibilidades de generalizações e as distorções podem levar à dor desnecessária, tá? Mas é importante também frisar que não tem como a gente fugir disso, tá? Então, a gente vai passar por essas 3 categorias, mas não necessariamente a gente vai fazer algo que limite de uma certa maneira ou que cause dor desnecessária, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é importante a gente sempre a gente sempre se culpa pela coisa que acontece de ruim, mas a gente tem que se culpar também pela coisa que acontece de bom na nossa vida, que a gente faz bem. Então, a deleção, por exemplo, ela tem a ver com foco. Né? Então, para onde que você está focando o seu raciocínio? Se você é um puta de um profissional que entrega as coisas do jeito que deveriam ter, se faz mais ainda do que pedem para você, provavelmente o seu processo de foco, a sua deleção está funcionando muito bem.
E nas generalizações é um processo de aprendizado, né? Você abre uma porta uma vez na sua vida, você não tem que reaprender a abrir todas as portas. Você vai sempre abrir as portas. Então, o problema, claro, se você aprende uma coisa errada, você vai seguir aquela generalização. Mas existe também o lado de você aprender de uma maneira certa, tanto que existem gênios aí que a gente é louco para modelar, que estão nessa área aí de eles aprenderam, eles fizeram uma generalização muito boa. E a distorção é a parte de criatividade, que também entra no complexo de pensadores, filósofos, como que eles distorcem tudo isso. Por exemplo, se a gente pegar na história da humanidade, né, que os homens viviam nas cavernas, se você pegar o primeiro cara que ele viu o João de Barro ali, e ele pensou, pô, eu podia fazer uma casa de barro, ele distorceu a realidade. Ele distorceu dentro da cabeça dele, imaginou como que poderia ser uma casa de barro igual a do João de Barro para ele. E a partir daí ele jogou na realidade. E se não fossem essas pessoas que distorcessem essas realidades, a gente não teria cidades, mecas como a gente tem hoje em dia. Então é bem interessante a gente ter sempre esse balanceamento. Que tanto acontece muito pro lado ruim, mas também acontece muito pro lado bom. Muito bom essa conversa, porque, na verdade, a gente sempre acha que é para curar coisas, e não é, e modelar. Aí, assim, né, acaba que tendo que comentar um pouco sobre modelagem, né, mas você já deu um toquinho aqui, eu acho que daqui a pouco você dá outro toquinho, mas, assim, a gente deixa para as pessoas para o final, né, até porque, pessoal, daqui a pouco o Carlos vai falar uma palavra aí, né, Carlos? Vai ter uma história aqui que você vai ter que ficar esperto aqui com a gente vai dar para você aí, ou para você indicar, ou para, se você quiser fazer, um processo de coach, um processo de autodesenvolvimento, um atendimento de PNL, né, na faixa aqui, na faixa não, um bônus, né, na verdade, aqui, a gente vai te dar, você vai contratar a gente, né, você vai escolher aqui o Carlos, provavelmente, mas eu também estou aqui na parada. Não, tô brincando. Com certeza eu vou escolher você também, pode ficar tranquilo. E vai ganhar um bônus da gente, né, mas só depois, lá na sexta-feira, quando você assistir as 3 aqui, que lá pelo meio da conversa a gente vai soltar umas palavras-chave. E aí você vai anotar, e lá no final você vai poder, você vai ser contemplado aí. Eu acho assim, é sempre muito legal ter a oportunidade de usar os conhecimentos para você e fazer esse diálogo com quem também é da mesma área. Se você não é da área, de igual, você pode ter certeza que você está lidando com gente que quer o seu bem, no sentido ético, entendeu? Ninguém está aqui ninguém é aqui na caça-níquel, né? Aqui é um negócio que a gente imagina que você vem estar com a gente aqui porque você também está interessada, e a gente vai entregar para você também algo que com certeza vai criar uma qualidade de vida melhor para você. Eu estou falando isso porque eu estou lendo, só para arrematar, eu estou lendo, Carlos, eu estou fazendo um esforço aqui, lendo uma biografia do Leonardo da Vinci. E lá se vão para lá de quase 600 páginas, eu ainda não, já estou mais para o final do começo, e é muito interessante. O Leonardo da Vinci, ele escrevia cadernos, existem muitos e muitos cadernos dele, e ele além de todo mundo tem ele como um gênio da pintura, mas na verdade ele teve conhecimentos absurdamente extensos em hidráulica, por exemplo, em fisiologia, né, em ótica, em várias coisas aí, com coisas que só foram ser descobertas 300 anos depois dele. Mas o que eu quero dizer é que ele tinha um modelo, ele é um cara a ser modelado, não só pela genialidade, mas porque esses cadernos, cara, ele escrevia de tudo. Os cadernos são cadernos espalhados pelo mundo. Tem um dos mais importantes, está lá na casa do Bill Gates, por exemplo, entendeu? O caderno de Leicester. Então, assim, tem várias coisas. Então, assim, é um cara para ser modelado, por exemplo, né? Então, a gente se perde um pouco, né? Essa, inclusive, é a grande história entre o Freud e o Jung, né? Porque o Freud, ele aprendeu as doenças, né? Da alma aí, né? As doenças, e o Jung percebeu que ao perceber que existiam doenças, também existiam outras coisas que são boas, né? Então é isso que você está falando.
É muito legal isso aí. Bom, vamos lá. E aí tem as divisões aqui. A gente vai ter uma parte, né, Carlos, dos metamodelos, das categorias. Amanhã a gente fala de outra parte, vai voltar para resgatar também, né? Queria, o Edmilson aqui, querido, aqui, meu grande amigo também diretor do sindicato, está aqui com a gente. O Edmilson, obrigado, viu? Boa noite, muito Edmilson. Agradecido. Muito bom. Então, vou seguindo aqui que na categoria de eleições e omissões tem os padrões. Então, existem esses padrões aqui, que são os padrões de eleições simples, o padrão de falta de índice referencial ou índice referencial não especificado, o padrão verbo inespecífico ou verbos não especificados, o padrão de eleições comparativas ou comparações, e o padrão julgamentos, e esse aí é até uma coisa meio polêmica. Na verdade, no Bendler não tem esse padrão, o O'Connor o Bendler coloca julgamentos lá no distorções, e o O'Connor coloca aqui junto em deleções, mas a gente vai entender melhor isso aí. Eu vou passar para o outro, que aí você vai comentando mais especificamente, pode ser? Tá, claro. Então vamos lá, olha lá. Então, nas distorções você tem outros padrões também. Então, tem o padrão nominalizações, tem o padrão leitura mental, causa e efeito, equivalentes complexos ou equivalência complexa, padrão de execução perdida, padrão de pressuposições, que também pode ser encontrada lá em generalizações, né? E, por último, a categoria generalizações, você tem o padrão operadores modais de necessidade e possibilidade, ou separadamente, operadores modais de necessidade, operadores modais de possibilidade, o padrão pressuposições, que também está lá em distorção, e o padrão universais ou quantificadores universais. Essa história aqui, acho que o Carlos vai dar uma acalmada na ansiedade aqui, que eu falei para ele, comecei a ver muito de diferença aqui, trouxe para você, ele falou, não, pode deixar que eu mato aqui. Mas cria um monte de divisão, e porque tem três grandes categorias, né? E embaixo dela tem padrões ligados a ela. Mas aí um padrão de uma está na outra, e aí a gente fica meio ansioso aqui, por que está na outra e se é assim, e depois que a gente reflete melhor, a gente percebe que não é para tanto, né, Carlos? Sim, não é para tanto. O que acontece? Normalmente vai ser mais pela interpretação de quem está escrevendo, né? O Bendler, ele vai ter uma identificação, e o O'Connor ele tem outra. Mas como que você consegue, por exemplo, nominalizações? Nominalizações é uma coisa que você pode encontrar em 3 padrões. Eu conseguiria colocar nos 3. Nossa. Por quê? Oh, meu Deus! Por quê? Eu vou te dizer o porquê. Uma nominalização, eu entendo ela como um valor. Então, eu tenho várias ações que eu coloco debaixo de um nome como uma coisa imóvel que eu tenho. Por exemplo, eu tenho amor. Isso é uma nominalização. Perfeito? Quando eu falo eu tenho amor, eu estou generalizando todo o comportamento. Então, é uma generalização. Perfeito? Ao mesmo tempo, a nominalização ela pode ser uma distorção. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho esses comportamentos e eu entendo que eles são amor, eu entendo que esses comportamentos eles compõem amor, eu estou dando a minha própria interpretação, então eu estou distorcendo a minha realidade. Ah, entendi. Então, estou aqui estou colocando em nominalização também, na distorção também. E a deleção é tudo que está fora disso daqui, eu estou excluindo como amor. Amor, então, vai ter só o compêndio de coisas que eu estou colocando aqui dentro, e eu não estou nem olhando para eles direito. Então, eu não estou colocando um monte de coisas que também podem ser amor para outras pessoas, mas eu não estou enxergando. Então, também pode ser uma deleção. Então, por isso que eu falo, é mais uma interpretação do pessoal, né, de quem que vai escrever. Por isso que acabam mudando muitas coisas. A pressuposição. Vou falar da pressuposição, por que ela está aqui na distorção, por que pode ser na generalização. A pressuposição, ela pressupõe, quando você acha que algo vai acontecer. Então, o Milton Erickson, né, que é um puta de um hipnotista que já faleceu, tal, inclusive ele foi um dos modelados do Richard Bandler e do John Grinder,
Ele usava muito a pressuposição do antes de você entrar em estado de transe, sente-se aqui e começa a respirar bem fundo. A pressuposição era que o cara ia entrar em transe. Então algo ia acontecer. Então existe a generalização. Eu já acredito que o cara vai sentar ali, só de escutar o que eu estou falando, ele vai entrar em transe. Não tem outra coisa. E ao mesmo tempo, eu estou distorcendo. Estou dando a minha interpretação de que ao falar isso daqui, o cara vai realmente entrar em transe. Então, existe todo esse processo, né, de colocar em mais de uma categoria. Pode falar o que você ia falar. Isso que você falou isso, eu me lembrei quando você falou agora há pouco tempo, há poucos momentos atrás, você falou que na verdade essas coisas não são para um problema, são para uma coisa boa. Então, quando ao distorcer na questão que a pessoa ia sentar e já ia seguir os comandos dele e ia entrar em transe, na verdade tem a ver com a autoridade dele mesmo, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, para você ver, existia a cadeira da hipnose com o Milton Erickson. Tinha uma cadeira lá no meio da sala dele. Todo mundo falava que você sentava ali, você entrava em transe. Então, já é uma generalização que o pessoal já fazia. Perfeito. Ele só se utilizava dessa generalização com essa pressuposição. Então, perfeito. Você vai sentar aqui e vai entrar em transe. Tá, mas antes que você sente entre em transe, quero que você me fale do seu problema, por exemplo. Então já está pressuposto, você vai sentar ali, você já vai entrar em transe. Não tem minhas palavras, mas já estamos nisso daí. Muito e legal. A outra coisa que você tinha me perguntado, né, que é a da execução perdida e julgamento, né? Ah, isso mesmo. Tá aqui, deixa eu ver aqui. O que acontece aí? O que acontece na execução perdida? Por que é execução perdida? O nome em inglês é Lost Performance. E performative vem do performer, né? Aquele que performa, aquele que faz, é uma ação. Então, uma tradução mais ou menos seria ação perdida, né? Ou sim. Perder uma ação. Então, como não tem uma tradução muito boa para o português, o que mais chegaram perto foi uma execução perdida, né? Só que o que o O'Connor faz aqui? Ele vai fazer uma adaptação. Então, a execução perdida, eu entendo que a execução perdida ela faz um julgamento. Então, é uma frase que tem um julgamento. Tem uma opinião, alguma coisa como se fosse verdade. Tá, então, para ficar mais fácil, para o pessoal entender, eu vou colocar julgamento. Então, fica assim. Também é de livre interpretação dele. Entendi. Não, perfeito. Na verdade, a gente vai vendo aqui que a denominação dos padrões, o importante é que eles estão abaixo de umas 3 divisões, e eles se correspondem entre eles e nessas divisões. Para quê? Para que, na verdade, o profissional possa lançar mão dessa técnica, desse conjunto, né? Essa é a grande sacada, eu acho, né, do metamodelo. Vamos para frente aqui. Eu acho que daqui a pouco vai estourar o tempo, a gente não vai conseguir. Você quer falar a palavra daqui a pouco ali? Ou vamos deixar mais para trás? Mais para perto, né? Deixa um pouquinho mais perto. Ó, tem alguém dando aqui, deixa eu ver aqui. O Chico comentou aqui quando eu falei do Da Vinci. Vai querer emprestar da biografia? Tá bom, Chico. E o Tassiano aqui também, que também é diretor do sindicato, aqui companheiro, tem um trabalho muito grande ligado à filosofia oriental. Ele é um cara muito ligado ao movimento social, e é um mestre de artes marciais, mas ele gosta de se apresentar como um professor de filosofia oriental. Então, é isso aí, meu irmão. Bem-vindo, Tassiano. Prazer, Tassiano, bem-vindo. Então, voltando aqui para o nosso metamodelo, a gente já falou dessas 3 aqui, tá certo? E agora vamos entrar um pouco mais no desdobramento propriamente dito, né? O que em deleções e omissões quer dizer, o que é a deleções simples, né? Então, o texto aqui diz o seguinte, que o algo importante é deletado da sentença da frase. Então, ao me comunicar, ou ao ouvir a comunicação de quem me procura, né? Existem frases desse tipo aqui, né? Vai, faça isso, eu estou ansioso, eu me sinto mal, eu estive fora, né? Ele fala aqui que, na verdade, as palavras como isso e aquilo, que também é uma forma que
vai ficando cada vez mais complexo, né? Mas, na verdade, isso e aquilo não deixa de ser uma forma de eu afastar o problema de mim, né? Eu coloco para longe de mim as coisas, né? Também, né? Sim, sim. Então, que é uma outra aí entra olhada... nas submodalidades que a gente vai falar depois, né? Então, mas enfim, o que está acontecendo aqui? É uma forma de você perceber isso, né? E aí, como é que você recupera essas perguntas, essas informações que você percebeu que tem a ver com deleções simples? Você vai usar as perguntas chamadas perguntas abertas, né? Exatamente o que você quer que eu faça? O que realmente acontece para que você saiba que está ansioso? Exatamente em relação a que você se sente mal. Essas perguntas, né, Carlos, elas que vão acabar contribuindo para que a pessoa faça uma reflexão maior e encontre, de alguma forma, algo que reconecte a sua estrutura profunda. Perfeito. Eu costumo dizer que a deleção simples, ela é uma frase simples demais. É uma frase simplista. Quando você vê uma frase que é simples demais, não te dá informação nenhuma, é uma deleção simples. Então, eu sou ansioso, por exemplo, me sinto mal. Mas você está se sentindo mal como? Com o quê? Comeu alguma coisa estragada? O que é? Então, tá faltando muita informação e ela tá muito simplificada. Então, quando você percebe que ela tá muito simplificada, é uma deleção simples. Legal, bacana. A gente nem vai colocar ela no contexto do próprio processo, né? Mas assim, é importante para caracterizar, para o cara poder bater o olho e enxergar, né? Sim. É que nem a falta de índice referencial ou índice referencial não especificado. O índice referencial é a pessoa ou a coisa que empreende ação ou é afetado por uma ação, né? Quando não especificado, acaba que algo está sendo feito sem que alguém esteja fazendo, que é impossível de acontecer, né? Então, erros foram cometidos. Aliás, eu fui atingido, né? O cara usa, até ele informa lá que é muito usado na política, né? Erros foram cometidos, roubaram esse país, não sei o quê, entendeu? Mas como? Aí você começa, quer dizer, na verdade você acaba vendo aí não vamos entrar na polêmica, mas eu não consigo evitar, a história da hipnose coletiva, né? Quando fala, roubaram, mas como? Roubaram quem? Quem roubou? Então roubou, vamos ver o que roubaram. Enfim, mas deixa para lá. Fui atingido, né? São coisas, né? Então, recuperar essas informações, procurar ouvir palavras como ele, como ela, como eles, como nós, né? Perguntar sobre a pessoa desaparecida. É muito usada na política, como eu já tinha dito. Quem cometeu os erros? Quem exatamente? Né? Então, quem exatamente contribui. A pergunta começando com quem exatamente é muito bem empregada na busca para compreender, não é isso? Essa falta do índice referencial. Exato. O índice de referência vai ter que sempre tá bem ligado no o que está faltando na informação de contexto de quem ou o que, né? Então, as pessoas costumam dizer para mim, que pessoas? Isso é falta de índice de referência, tá? Entendi. Eu não estou especificando que pessoas que estão falando para mim, é aquela história, roubaram o quê? o que exatamente está faltando na frase. Então, é a falta de índice de referência. Então, tem todo o processo. Você tem que sempre estar ligado o que e quem se estão faltando na frase. Aí você entende que é uma falta de índice de referência. Bacana. A gente quer voltar a lembrar que, na verdade, isso aqui faz parte do metamodelo, e o metamodelo é um conjunto cujo objetivo, um conjunto de eu vou falar técnicas, enfim, de processos, de perguntas e palavras, de linguagem, que buscam reconectar a pessoa à estrutura profunda dela, que ela acabou se desconectando no processo de comunicar com o mundo externo, né? Então, a gente parte do princípio aqui, uma mera... isso pode ser bom, pode ser ruim, como o Carlos já colocou, né, gente? Então é importante ter isso aqui. Eu começo a falar e já vou falar que já quero botar defeito, então, mas não é isso. Na verdade, sempre lembrar que pode contribuir, né? Pode contribuir. Então, perfeito. Beleza, vamos lá. Outros padrões na categoria de eleições e omissões, o verbo inespecífico ou o verbo não especificado. É um verbo que não está especificado na frase, na sentença, né? Porque ele foi deletado, e aí você não sabe exatamente como o evento aconteceu, né? Então, os verbos que deletam informações específicas referentes
a como, a quando, aonde, né? Por exemplo, eles estavam pensando, eu convenci a fazê-lo, eu impressionei-o bastante. Eles quem? Né? Eu convenci a fazê-lo como? Impressionei bastante, o que especificamente? Né? Então tem essas perguntas aqui que você pode usar, né? Quem especificamente, como especificamente, onde especificamente, o que especificamente? Como é que você sabe? Né? Como é que você sabe que você convenceu a fazê-lo? Como é que você sabe que você impressionou? É algo assim, Carlos? É isso mesmo, é isso mesmo. O verbo inespecífico, dando mais um toquinho, né, a respeito de modelagem, você vai encontrar muito verbo inespecífico no momento que você for modelar alguém. Então, um pianista fantástico que você queira modelar, como é que você faz? Ah, eu sento e toco, pronto, verbo inespecífico. Toco como? Exatamente. Você senta exatamente que jeito, então é verbo inespecífico. Além de ser uma direção simples, que aí é outro toque que eu vou dar, uma frase ela pode conter vários padrões, tá? Então, com o tempo que você vai treinando seu ouvido e tudo, você vai pegando vários padrões de uma vez só numa frase, mas é normal, tá? Então, não se assuste se você encontrar 3 padrões numa frase, você fala, não, deve estar errado, não, tá certo. É normal. Muito legal. Então, pode falar. Fala, termina, por favor. Então, o verbo inespecífico você tem que sempre entender que é uma ação que ela não está especificada. Então, eu tomo uma atitude, eu faço algo, mas eu não estou explicando para você como é que eu faço esse algo. Beleza. Você falou um negócio importante, que é a modelagem, que é uma coisa que permeia o diálogo aqui, né? Não tem como, afinal de contas. E aí eu me lembrei daqui, eu não vou lembrar o nome do livro, com certeza você vai lembrar, que fala daquelas 10.000 horas lá para a pessoa ficar boa, craque em alguma coisa, né? Em música, em esporte, o que for, né? Que 10.000 horas. Não me lembro o nome desse livro agora. Eu também não me lembro, mas eu sei qual que é. Né? Então, mas daqui a pouco a gente lembra, se não lembrar, amanhã eu lembro, eu falo para vocês aqui. Mas assim, o legal é que a PNL, a modelagem na PNL, ela reduz absurdamente esse tempo aí. Porque, na verdade, você vai entender, vai pegar essas pessoas e vai aprender com elas, modelando elas. E aí não é para agora, é em outro momento, não sei quando a gente for falar sobre modelagem especificamente, para você aprender o que é modelar e como é que você ganha, né, coisas, por exemplo. Você pode, por exemplo, a PNL pode te ajudar a estudar inglês. Eu até estava falando para o Carlos, eu tenho dificuldade. Eu sou de uma época que inglês era difícil. Eu pago preços ainda por crenças que eu tive lá atrás e que o tempo, enfim, e todos nós, né? Na verdade, todos nós. Mas, enfim, isso vai ser modelagem. Quem sabe a gente consegue convencer o Carlos aqui a fazer um curso uma hora dessa aqui. Tem mais um negócio. Opa, tem mais aqui também, direções comparativas ou comparações, né? Que é a falta de padrão de avaliação, né? Eu simplesmente eu não uso padrão para avaliar. O jeito que estamos fazendo é o melhor. Mas como assim? Né? Qual padrão que você está usando? Exatamente. O que faz você saber que é o melhor? Né? Melhor do quê? Melhor do que quem? Né? Então você deve ficar esperto nessas frases, por isso que o Carlos falou, porque numa frase pode ter várias desses padrões juntos ali, né? Por exemplo, a palavra que tem uma frase que tenha sim é melhor, o pior, o mais fácil, o bom, o ruim, acontece. Então pode ter outras coisas envolvendo aí, né? Certifique-se sempre que é uma base de comparação. Quando não houver, perguntar qual a base de comparação. Ele é o melhor jogador. Eu fiz isso mal. A pergunta, melhor jogador, né? Do que quem? Eu fiz mal em comparação a quê? Né? Perfeito. É sempre procurar o que está faltando na comparação em si. Existe uma frase que é comparativa de algum jeito? Esse é melhor. Melhor do que quê? Do que o quê? Comparado com quem? E aí você começa a especificar. Isso, gente, é só para vocês terem uma ideia de como que isso leva de volta para a estrutura profunda do negócio, né? Eu estou no superficial, então eu estou deletando informação para você. Ele é melhor jogador. E aí eu vou perguntar, melhor jogador do que quem? E aí ele vai, ele é melhor jogador do que fulano, ciclano, que os dois são, aí ele voltou de volta.
Ele voltou de volta, é uma redundância do caramba, né? Mas ele voltou para a experiência profunda dele, e aí ele conseguiu identificar mais coisas ali para poder te falar de novo. Então, é isso que é legal, né? Esses detalhes é difícil das pessoas perceberem, porque nós estamos falando de uma coisa que acontece, está acontecendo nesse segundo com a gente. O tempo, todo mundo que está assistindo aqui está passando, está sofrendo, entre aspas, né? Está experienciando esse processo. Né? Quando o cara aqui, se você quiser explicar para você o que você está fazendo aqui assistindo isso, é uma coisa. Se você abrir a boca para falar para quem está do seu lado ou que está fazendo outra coisa, vem assistir isso aqui, danou-se, porque já vai ser obrigado a fazer ou deletar, ou distorcer, ou generalizar. Você não vai conseguir passar para a pessoa a experiência que você está tendo com os insights, com a sacação, com tudo que você está vendo aqui, e, né, que nem a Cláudia acabou de colocar aqui. Ah, muito interessante, né? Muito interessante é o quê? É uma... não é? É uma deleção comparativa. Interessante comparado ao quê? É uma deleção simples. O que é muito interessante? Ao expressar para a gente aqui isso, que na verdade é o esforço dela de se comunicar, ela foi obrigada a fazer uma deleção comparativa, né, ou uma comparação. Né, ela acabou... Então, assim, é muito para perceber como é difícil. Eu sei que a Cláudia, inclusive, eu acho que trabalha com vendas, ela deve ter muito aprendizado sobre essa área de PNL. Mas, assim, é muito complicado mesmo, porque o tempo todo que você está se comunicando, você está sendo obrigado a distorcer, senão você não consegue. O problema é o outro lado, né? Quando isso te cria confusões, ou quando isso... ou o outro lado bom também, que é quando isso te ajuda a perceber e a modelar. Exato. Tanto modelar quanto, eu vou fazer uma deleção comparativa em que, cara, eu sou muito bom jogando poker. Pronto. É uma puta de uma crença que eu tô colocando em mim mesmo, tá? Mas eu tô comparando com quem? Mas é uma deleção comparativa positiva, entendeu? Sim, legal, claro, bacana. Ó, ela tá falando aqui, ó, trabalha com vendas aqui, é isso aí. Tudo bem, isso aí, viu? Eu tenho memória de elefante, querida. Vamos para frente aqui. Julgamentos aqui, a gente já falou lá atrás, né? A gente vai falar em execução perdida, o Carlos tinha falado também, e eu achei interessante porque o autor lá fala que julgamento é uma forma de pré-conceitual, né? Você já tem um fato, né? Na verdade, você vê como um fato. Como um fato. Hoje aconteceu um negócio muito louco, eu comentei com você, eu quero compartilhar aqui. Eu, ao fazer, propagar aqui esse nosso curso, né, eu criei um texto, e hoje em dia tem se usado, eu mesmo já me opus a isso, já fiz grandes críticas e acabei percebendo que, na verdade, a importância disso que eu vou falar é pela amplitude e abrangência com as pessoas com quem eu quero me comunicar, que é a história do pronome neutro, né? Então você tem o toda, o todo, o todos, o todas e o todes, né? E se faz esse esforço porque as pessoas que não se identificam com isso, né? Olha lá, o Marquinhos já Outliers, isso mesmo, Marquinhos, Outliers fora de série, aquela história de 10 mil horas lá. Ele deve ter. É verdade. Então, eu coloquei num texto lá, convidando as pessoas. E aí teve uma pessoa, lá, uma moça, que ficou revoltadíssima, porque ela é formada em letras, e onde é que já se viu usar isso assim, assado. E aí ficou indignada, fez um textão daqueles gigante, indignada com essa história. Quer dizer, na verdade, ela já veio com um fato, e eu fico pensando, né, na continuação da vida, né, que a continuar essa bandeira de luta para as pessoas se afirmarem como alguém que quer ser tratado como todes, né, como no pronome, não quer, ou X até, às vezes se coloca como um X ali, né? A pessoa que está naquele lugar de fala ali, ela não vai dialogar com alguém que não conversa com ela com essa denominação. Ou seja, você fecha, encerra, limita a sua possibilidade de viver na sociedade porque você vem com um julgamento. Né? Eu estou falando desse fato bem genérico, mas enfim. Mas o que acontece? É uma execução perdida.
Então, Tassiano, ele mandou aqui, né? Mas ela está se referindo ao termo que está assistindo. Então, há uma necessidade de especificar. No caso aqui, não, tá? Porque a gente sabe do que ela está falando. Porém, na frase em si, existem essas deleções, entendeu? Por mais que a gente saiba, a gente esteja totalmente envolvido no assunto e tudo mais, na frase em si, ela usou o padrão. Então, é só um exemplo de como não tem como fugir disso, tá? Muito legal, até porque se você quiser, a gente pode levar a questão assim, mas o que é interessante, né? O que é ser interessante? O que quer dizer? De repente a gente pode partir, mas enfim. Vamos para frente aqui, que já viu que já começou a polemizar aqui a conversa. Isso é bom. Não, mas só um comentário da execução perdida. Que isso vem também mais para frente, tá? Mas a execução perdida, ela tem muito a ver com crença, por isso que existem o preconceito, vamos dizer assim. O que acontece? Uma execução perdida, o nome aqui fala julgamento, mas ela pode também ser entendida como uma opinião que alguém falou, não sei quem, ninguém sabe, mas isso é tido como uma verdade absoluta, tá? Então você vai ver muito, por exemplo, aquelas frases antigas de vó, né? Come manga com leite morre, isso é uma execução perdida, tá? É uma crença. Alguém, há muito tempo atrás, hoje em dia a gente sabe de onde que vem essa frase da manga com leite. Mas há muito tempo atrás ninguém sabia de onde que tinha vindo e por que e ninguém comia manga com leite, né? Sim, o pessoal evitava como se fosse veneno, né? Mesmo. Comer melancia embaixo do sol, eu sou dessa época. Comer melancia embaixo do sol, então. morria. Fulano morreu. Exato. Aí o que você tem que ficar esperto quando se trata de uma execução perdida? Quando você escuta, ela é uma opinião, tá? Só que a pessoa ela não tá falando, na minha opinião, isso. Ela tirou essa parte da minha opinião, tá? E ela tá falando a opinião como se fosse uma verdade. Então, no momento que você percebe, é uma opinião e ela tá falando como se fosse uma verdade, é uma execução perdida. Perfeito. O Tassiano já tá desdobrando para outras conversas aqui, né? Que são a questão das crenças limitantes, né? Mas, assim, é importante, Tassiano, perceber, assim, a gente está tratando muito especificamente de dentro do processo chamado metamodelo, entender esses padrões aqui, entendeu? Por isso que a gente está ficando mais fixado aqui, e por isso que eu fiz aqui esse destaque da fala da Cláudia nesse sentido, entendeu? Só porque coincidiu na hora que a gente estava falando sobre isso, ela ter postado desse jeito. É por aí, tá bom? Voltando aqui, a gente tem, então, deleções comparativas e tal, beleza, julgamento. Aí acaba aqui a categoria de deleções ou omissões, mas a gente continua agora com a distorção. E a gente não vai falar sobre todas, eu ia até sugerir, Carlos, se você achar, a gente pode terminar agora, ou falar sobre nominalizações, que quando eu li aqui, quando eu voltei a estudar, estudando isso aqui, eu achei maravilhoso o negócio, e destaquei aqui no livro a questão da mudança, né? Então, nominalizações, vamos fechar com nominalizações? Tudo bem? Pode ser, vamos lá. Beleza, então tá. Então, pessoal, é o seguinte, ó, o que são nominalizações? Nominalizações é quando frequentemente um verbo é transformado em substantivo, né? E assim obscurece a ação ou o processo, né? Então, você identifica isso quando ele usou essa técnica aqui que eu achei fantástica. Ele fala o seguinte, ó, verificar se a palavra é um substantivo e se a ideia que ela expressa não pode ser colocada numa caixa, né? Ou seja, ela não é palpável, né? Não é tangível, você não pega ela, né? Então, aí você tinha falado, quando você tinha usado o exemplo do amor, né? Então, eu uso o exemplo amor, frio, constrangimento, dificuldade. Perceber que eles são substantivos todos, né? Eles indicam ideias, mas a gente não consegue botar ele numa caixa, né? Então, esse exemplo aqui, meu relacionamento está com problemas, né? A pergunta é, como é que você sabe que o fato de se relacionar está gerando problema? Como é que você sabe que o modo como você está se relacionando é que está causando problema, né? Porque, na verdade, você nominalizou uma situação aqui, né? O relacionamento, seria o relacionamento a palavra aqui, né? O substantivo, né? E você deu a ele toda a explicação a partir dele.
Eu queria, antes de deixar você para eu já te passo para você comentar tudo, essa questão aqui da palavra mudança, porque tem a ver muito com o coach, inclusive, né? Ele usa a palavra mudança, porque no coach você tem o estado atual, né? O estado presente, que ele chama de estado atual, o estado presente, e você tem o estado desejado, né? O ponto futuro. E aí você tem o processo disso aí. Então, no estado atual presente, a mudança é uma das nominalizações mais interessantes e multifacetadas. O que está mudando é o estado atual, seu resultado, o estado desejado, a forma pelo qual se realizará a mudança, que é o verbo do processo. Então, você questiona para perceber se está havendo uma nominalização, a transformar o substantivo de volta em verbo, né? Então, expressar o pensamento como processo. Uma coisa bem etérica que você vai ter que ajudar a entender, entendeu? Com você, cara. Nominalizações só existem porque os índices referenciais foram deletados. Quem está fazendo o que a quem? É preciso recuperar esses índices referenciais para esclarecer por completo a nominalização. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Então, você tem um conjunto de ações. Geralmente é um conjunto de ações, não é uma ação só, tá? Por isso que ele fala aqui que índices referenciais foram deletados. Então, o que são esses índices referenciais? São as atitudes, as ações que estão sendo deixadas de fora, tá? Então, vamos pegar essa frase aqui. Meu relacionamento está com problemas. O que é a nominalização aqui? É o relacionamento. O relacionamento, ele nada... Você não tem como pegar o relacionamento. Ele não é um bichinho de pelúcia ou é um cachorrinho chamado relacionamento que ele está com problema. Tá? Então, você não tem como pegar o relacionamento. O que você pode fazer é entender que, ao se relacionar, você está tendo problemas. Tá? E aí, também tem problemas como nominalização. Então, quais são esses problemas? E aí você vai destrinchando até você encontrar as ações. Então, a partir do momento que eu tenho as ações, transforma em substantivo, ou seja, algo imóvel, algo que na minha cabeça eu distorci de um ponto que é palpável, né? Então eu tenho que, como PNLista, eu tenho que pegar essa informação, esse algo imóvel, esse substantivo, e transformar de volta em ação. E aí eu faço perguntas para ir destrinchando para chegar nos comportamentos. A nominalização ela é bem complicada de se trabalhar, e aí eu vou falar da parte de atendimento, porque quando você está lidando com nominalizações, geralmente você está lidando com valores, tá? Geralmente. Existe ali entre crenças e valores ali. Então, é um processo que é muito mais... Por isso que precisamos transformar em ação, em comportamentos. Porque uma vez que estamos em crenças, em valores, algo que a pessoa valoriza aqui em cima, você não consegue trabalhar. Se você não traz para comportamentos, você não consegue trabalhar. Então, todo esse processo de você transformar de volta em ação é realmente destrinchar, especificar, fazer o máximo possível para você saber. Então, o que você estava fazendo no seu relacionamento? Como que você se relaciona com fulano? Como que você se relaciona com ciclano? De manhã, como os dois fazem para se relacionar? Pronto. Você começa a pegar as atitudes, os comportamentos, e a partir daí você consegue fazer um trabalho de mudança, né? Que aí vem a palavra mudança no processo. Isso é muito legal, né? Porque, na verdade, você está... Perdão, você ia acabar de falar, perdão. Não, pode falar. Eu só ia falar a mesma coisa sobre mudança, mas pode falar. Não, mas por favor. A palavra mudança você vai pegar do mesmo jeito, você vai trazer de volta para mudar. Então, nós vamos gerar uma mudança, mas o que a gente vai mudar especificamente? Então, de novo, vamos pegar exatamente o que a gente vai mudar. Novamente, vão vir nominalizações. Então, eu vou mudar a minha comunicação. Tá, então, o que você precisa fazer para se comunicar mais efetivamente? Como você quer se comunicar? Então, é ação de novo. Né? Então, a nominalização geralmente você vai pegar ela como uma espécie de uma pirâmide, tá? Você vai pegar a parte de baixo aqui são as ações, elas entraram aqui, viraram nominalizações, que entraram debaixo de uma nominalização. Então, você está contando um negócio, eu quero comentar outras coisas aqui, mas agora, quando você acabou de falar, eu me lembrei de um filme que é uma história real,
que é com Kevin Costner, que é a história de um cara que ele gosta muito daquele jogo de bastão. Eu esqueci até o nome lá, como é que é? Oh, meu Deus, de jogar. Não, de jogar bola e bater lá, aqueles caras que tem. Beisebol. Beisebol. Olha só, estou ficando. Ele tem o Campo dos Sonhos e tem esse outro que eu não lembro agora, mas que é uma história muito interessante. Mas especificamente eu quero perguntar para você se isso que eu via lá era uma nominalização. Quando ele era um lançador, é uma história de um lançador que jogou ele o tempo todo, só ele que jogou durante o jogo todo lá, ele fez quase a maioria dos pontos todos, foi ele que fez ao fazer a pessoa jogar errado ou qualquer coisa assim. Eu não conheço direito o beisebol, mas se eu não me engano foi isso. E o legal, isso que eu quero te chamar a atenção, ele quando fechava o foco, ele falava assim para ele, né? Ele falava acionar o mecanismo. E aí, claro, o cinema é muito legal porque aparece todo aquele barulho e tudo mais, fechava assim, e aí como se fechasse o foco. De alguma forma, isso é uma nominalização, né? Ele criou para ele um processo, né, onde ele esquecia tudo e focava no jogo dele. É isso? Algo assim, né? É uma nominalização, e a nominalização ela era usada como um gatilho, né? É o famoso gatilho hipnótico. Perfeito. Mas é uma nominalização. Uma auto-hipnose, né? É uma auto-hipnose, exatamente. Para vocês verem como é complexo. Na verdade, uma coisa pode ter uma nominalização, ao mesmo tempo ela também é um gatilho, também já está falando de auto-hipnose. E a outra questão que você está falando, Carlos, é muito interessante. A gente, principalmente na escola de coach que eu fiz, né, tem lá a pirâmide do processo evolutivo, que você vai analisar tudo. E a gente sabe que esse processo evolutivo tem a ver com a pirâmide, acho que é do Dilthey, se não me engano, se não for, você me ajuda aí, que eu não lembro quem é. Que é usada na PNL, né? E que tem a ver com ambiente, comportamento, relacionamento, crença, habilidades e comportamentos. É todo um processo e aí quando chega lá em identidade, em crença, é o que o Carlos está dizendo aí. Por isso me lembrei que fiz questão de comentar, né? Quando você está no nível crença, você não muda, porque você não é que você não muda, mas para mudar uma crença é uma coisa muito complexa, né? E aí eu me lembro do Cláudio dizendo, né, que crença é um conjunto de comportamentos, né? Exato. Você teve... Falar de uma maneira o mais sucinto possível, tá? Mais rápido possível. Você entrou no campo de beisebol. Primeira vez que você entrou no campo de beisebol. Você está aqui em ambiente. Primeira vez que você está olhando, você está aprendendo e tudo mais. Aí você vai subindo na pirâmide. Então eu estou pegando aqui comportamento, habilidades. Aí eu tô sendo um lançador, por exemplo, igual o Kevin Costner. Tô sendo um lançador, tô aprendendo como é que eu tô lançando, tal. Começo a lançar bem, começo a ter resultado. Aí eu crio uma crença de que eu sou um bom lançador. Sim. E aí tem um jeito certo que eu tenho mais resultado. E aí eu crio um valor para mim que é exatamente para lançar bem. É importante para mim estar de tal maneira, com foco aqui, com gatilho, que seja, né? E aí tem a identidade. Eu sou um lançador bom porque eu faço isso. Só que aí só fala, eu sou um lançador bom. Aí é só a identidade. Perfeito. Bom, bacana. Bom, falamos de nominalização, acho que você falou da palavra, semana que vem não. Amanhã a gente volta a nos encontrarmos aqui, e a gente começa com em distorção, falando sobre causa e efeito. Tá bom? Perfeito, pode ser isso? Perfeito. A palavra, anota aí, pessoal, que você que está interessado aí, que curtiu o Carlos, que quer fazer um processo comigo, enfim, que quer, de alguma forma, ganhar alguma coisa que, além de todo o conhecimento que a gente está compartilhando com você aqui, anota essa palavra aqui, que eu estou com uma dificuldade, mas eu já achei. A palavra é linguagem. Então, anota aí essa palavra, anota a palavra linguagem aí.
Importante falar, pessoal, que todo dia a gente vai ter uma palavra, tá? Então são 3 palavras que a gente vai falar sempre no final, para vocês acompanharem, né, até o final. E depois do terceiro dia, quem tiver interesse num processo de coach com o Márcio e um atendimento usando PNL comigo, aí a pessoa vai entrar em contato, vai passar os dados e vai passar as 3 palavras. Que aí a gente vai dar como um bônus aí esse acompanhamento aí a mais. Beleza? Bacana. Então é isso aí. Ó, eu só queria... O Daniel Custódio entrou aqui para dizer o seguinte: esse negócio de dificuldade em mudar a crença me lembra dos malufistas. Deve ser parente seu aqui, pelo jeito. Deve ser parente seu aqui. Custódio, pô. É meu irmão. Tá? Então, valor e crença estão muito ligados. Exatamente. Valor e crença estão muito ligados, perfeito. Muito ligados, exatamente. É muito interessante fazer essa ideia. O PNL me abriu esse olhar aí, que, na verdade, esse é toda uma estrutura que a gente chamada de estrutura profunda, né? Que ela nela está contida uma série de coisas, e está contido, inclusive, o que o Jung chamava de luz e sombra, né? Ou seja, o seu bem e o seu mal, o seu céu e o seu inferno, a sua solução e o seu problema, né? A gente costuma dizer no coaching que quando você consegue declarar um problema, porque você já tem a solução dentro de você, né? Então, assim, são várias questões que tem a ver com o que é chamado estrutura profunda. E o que é legal da PNL? O legal da PNL é que um processo de coaching tradicional pode levar 10 sessões ou qualquer coisa assim. E com o uso da PNL, né, você encurta isso profundamente. Você, absurdamente, às vezes um processo de coaching com a aplicação de PNL, você faz em 2, 3 sessões, entendeu? Ou você faz em um processo de coaching que pode ser feito durante o resto da vida, mas encontros mensais, encontros bimestrais, entendeu? Porque, na verdade, o que você busca com essa poderosa programação neurolinguística é muito mais efetivo do que, às vezes, com outras coisas, né? Claro que a gente quer sempre deixar claro aqui que a gente respeita o trabalho dos profissionais da psiquiatria, os profissionais da medicina, os profissionais da psicologia. A gente não está aqui nos colocando como cuidadores, como tratadores de dores emocionais e mesmo coisas ligadas à psicologia que sejam do âmbito da psicologia, tá bom, pessoal? Não é isso. A gente está tratando aqui com pessoas que estão numa atividade rotineira da sua vida e querem aumentar sua performance, né, Carlos? Querem aumentar a efetividade do seu trabalho, do seu sonho, da sua busca, né? Perfeito. Eu costumo dizer, inclusive hoje de manhã, acredito que foi hoje de manhã, eu estava conversando com uma pessoa, né? E falei para ela que a questão de PNL, você consegue fazer o processo do cancelamento de fobia? Consigo, mas não é terapia. A terapia, você vai para um terapeuta, você vai para um psicólogo realmente, você vai conversar com ele, e aí é um outro processo que é totalmente diferente do meu. O meu é um processo que você vai fazer a parte da psicologia. Tá? Então é em conjunto. Eu nunca vou dizer para você, sai do psicólogo, não vai para ele, não vai, deixa de tomar remédio psiquiatra. Nunca vou falar isso. Tá? Então, respeito total para esse pessoal aí que vem há anos fazendo um bom trabalho, né? Inclusive, a Valéria, que acho que não está por aqui, a gente e o Carlos fizemos uma live no Instagram, né? E ela queria parar de tomar Coca-Cola, e ele falou alguma coisa para ela lá na época, e ela já vinha e ela simplesmente parou. Foi como se fosse um clique que ela precisava, né? Eu vi o Cláudio, por exemplo, fazendo um trabalho para a pessoa tirar da cabeça a questão do nojo, um problema que ela tinha com um bicho lá, um inseto que ela via, né? Então tem técnicas aí para se fazer, né? Enfim, o parar de fumar, o famoso parar de fumar cigarro, o famoso parar de ter medo de avião, nessas coisas todas aí. A PNL, a própria hipnose, né? Eu acho muito interessante, né? Tem uma efetividade muito grande,
E o legal é lembrar o seguinte, né? Mudança de comportamento, que isso tudo está em comportamento. Mudança de comportamento ela é um banho de adrenalina, um banho de neurotransmissores, um banho de hormônios aí, né? E que tem que ser continuado com outros trabalhos, né? Senão o risco que existe é de você voltar para alguma coisa e aí vai ficando complexo, né? Até se você não tomar cuidado, você acaba ganhando como crença. Né? Então o cara fala, exatamente. Pode ter o tiro pela culatra. Mas enfim. Carlos, é sempre uma honra. Estamos batendo em 1h30 aqui de conversa. Quero agradecer demais todo mundo que esteve aqui com a gente. Se vocês curtiram aqui, a gente ficou numa média de 8, 9 pessoas assistindo. Tenho certeza que em outros momentos outras pessoas vão assistir. Esse aqui vai estar no YouTube aqui do Master Coach Instituto Márcio Miorim. Né? Você assiste lá, fala para quem quiser. Eu já divulguei num monte de lugar aqui. Quero agradecer demais a todo mundo que está assistindo aqui, que esteve com a gente. Convidar vocês para virem de novo estar com a gente aqui amanhã às 7h30 tá bom? E agradecer demais aqui o Carlos Custódio, que está aqui como mestre aqui para mim e mesmo permitindo esse diálogo tão construtivo para mim aqui e para todo mundo, né, Carlos? Agradecer demais, viu? Muito agradecido. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade. Aí é sempre bom estar expandindo e levando o PNL para mais e mais pessoas, né? As pessoas precisam conhecer PNL. Então, faço disso minha missão. E queria aproveitar para dizer o seguinte: você que trabalha, como a Cláudia trabalha com vendas, ou você trabalha com liderança, você trabalha com relacionamento com outras pessoas, você vê a necessidade de entender melhor a cabeça das pessoas, ou que você já por algum motivo já viu alguma coisa sobre PNL, se você quiser, se você tiver alguma ideia ou alguma sugestão sobre outros temas de PNL, outras coisas que você acha legal de saber, diz pra gente aqui, comenta aqui com a gente, fala pra gente, ou amanhã você diz pra gente aqui, porque quem sabe a gente monta lá na frente um outro encontro, um outro microcurso e divulga mais ainda o PNL. É isso? Show. É isso mesmo. Então tá, vamos. Obrigado, Márcio. Ótima noite para você e para todo mundo aí. Fica bem, agradecido. Tchau, gente. Vou dar tchau aqui. Tchau, tchau, tchau. Valeu.